Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. É uma quarta-feira movimentadíssima. Teremos jogo clássico no Sub-20, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e o principal à noite, o Cruzeiro enfrentando o Mochuca Runa pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Hoje tem dia de partido. É o dia de jogo, KTO em jogos da Copa Sul-Americana. Aí nós temos que falar um pouquinho com todos os teres aqui. Mas vamos lá, a bola vai rolar 9h30 da noite, Cruzeiro e Mochuca Runa. É jogo importante, hein? Antes tem o duelo entre Palestino e União Santa Fé. É o outro jogo do grupo. O União tem 3 pontos, Palestino tem 0, Mochuca Runa tem 3 pontos, Cruzeiro tem 0. Vamos ver como vai terminar esta segunda rodada da fase de grupos. Importante demais esse jogo, porque depois o Cruzeiro sai para 2 partidas, contra Palestino no Chile e contra o Mochuca Runa no Equador. Técnico Leonardo Jardim vai definir o time somente no vestiário do Mineirão. Vamos aguardar se Matheus Pereira começa ou não, está relacionado. De qualquer forma, na pior das hipóteses, vai ficar como opção no banco. Tem que ver o que vai fazer aí em termos de mais alterações o técnico Leonardo Jardim. Ele que tem a volta de Wallace, tem a volta de Christian também, jogadores aí à disposição, concentrados para o compromisso desta noite. Uma quarta-feira bastante movimentada porque tem clássico no Sub-20. O Cruzeiro está muito bem na competição, o Campeonato Brasileiro Sub-20. O mando é do Atlético e o jogo será no Sesc Venda Nova. O Cruzeiro, ele vai transmitir na TV Cruzeiro e tem muitas ausências. O técnico Luciano Dias, ele não vai contar com o zagueiro Vitor Hugo, o lateral esquerdo Cauã Prats e o meia Felipe Moraes, que seguem com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. Os atacantes Navarro e Gustavo Zago seguem no departamento médico. E tem ainda o zagueiro William e o atacante Juan Índio, fazendo trabalhos híbridos, seguindo o cronograma específico de transição e preparação física. Vamos acompanhar aí, pode até ter a base dos últimos jogos sendo mantida, com Batistella, com Juan Gabriel, com Kaique Kenji, jogadores aí que vêm fazendo uma grande campanha neste brasileiro Sub-17, transmissão então da TV Cruzeiro no YouTube. E para a gente fechar, hoje tem o sorteio dos grupos, ou melhor, dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro está no pote 1, a gente transmite aqui na Samuca TV a partir das 2h30 da tarde, hein? Cruzeiro no pote 1 com Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos e Atlético Paranaense. No pote 2 tem Ceará, Criciúma, Operário, CRB, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã do Ceará, capital do Distrito Federal, CSA, Vila Nova e Botafogo da Paraíba. Cruzeiro vai enfrentar um time do pote 2. Os jogos, eles serão no final do mês de abril, na semana do dia 30 de abril é o jogo de ida e na semana do dia 21 de maio é a partida de volta. O Cruzeiro já entrando nesta terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro para esse duelo contra a equipe do Mochuca Runa hoje às 9h30 da noite no Mineirão vai ter cara nova. O técnico Leonardo Jardim deve promover mudanças no jogo contra o Internacional. Ele promoveu alterações. O Eduardo, por exemplo, começou a partida. O Matheus Pereira não foi relacionado. Ele tirou o Caio Jorge do time titular. O que ele vai fazer para esse duelo contra o Mochuca Runa? Será que ele coloca o Eduardo novamente para ter um experimento de Dudu, Wanderson e Gabigol?
Matheus Pereira deve começar no banco de reservas, mas é uma boa notícia. O jogador teve o nascimento do Theo, chegou com todo carinho, todo amor, toda a expectativa e ansiedade da família para a chegada do Theo. E aí o papai Matheus Pereira sendo relacionado para esse confronto importante da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro começou perdendo a Copa Sul-Americana. E aí quer dar essa resposta imediata. Não tem a torcida? Vai fazer falta? Vai. Torcedor celeste empurra o time? Empurra. Mas aí o Cruzeiro quer a recuperação, porque perdeu para o Internacional no domingo e perdeu também para a União de Santa Fé no primeiro confronto do Cruzeiro dentro da Copa Sul-Americana. O Wallace, será que é para começar o jogo ao lado do Romero com o Matheus Henrique? O que é que vai fazer o treinador do Cruzeiro? Será que ele vai colocar o Eduardo e aí o Wallace poderia ser uma opção no banco de reservas? São muitas situações, são muitas ideias. Kaique, será que começa o jogo dentro de casa? O jogador que tem essa força também ofensiva, atleta que tem essa característica de chegar na linha de fundo? São algumas possibilidades, são algumas ideias do técnico Leonardo Jardim. Vale destacar também que a partida contra o Vasco, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser disputado dia 27 de abril, às 18h30 em Brasília, Parque do Sabiá. Alô, Berlândia, estamos chegando aí. Com ingressos entre R$80 e R$300 para acompanhar a Nação Celeste também da região, Triângulo, para você do Centro-Oeste, para acompanhar o Cruzeirão também nesta partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é a Copa Sul-Americana e o Cruzeiro precisa dessa vitória. Eu estou na nossa jornada esportiva ao lado de Oswaldo Reis, o Piquitito mais famoso do Brasil. Detalhe importante, a volta do Matheus Pereira, que ajuda bastante nesse setor de meio campo em termos de criatividade. E tomara que ele esteja com foco para a partida de amanhã, né, Pança? Com fome, né, de bola. Sim. Vamos esperar. O Matheus Pereira O Matheus Pereira é aquele jogador que ele pode fazer uma jogada diferente. Se vai ser titular, sinceramente, acredito que não. Não por conta dos treinamentos que perdeu também, em virtude do nascimento do filho, né? Já treinou, né? Treinou hoje, treinou ontem também, não tem problema nenhum. Mas acredito que ele possa entrar no segundo tempo da partida. E o Matheus Pereira, quando ele quer, ele joga. Vou até contar uma do jogo do Mirassol. Ele teve uma jogada que ele foi lá pra placa. Aí ele quase caiu, eu tava na frente dele. Ele bateu no peito e falou assim: eu gosto disso. Tipo, ele olhou pra mim e falou: eu gosto disso, Pance. Tipo assim, ele tava feliz, né? Eu percebi que ele entrou feliz e eu gosto de estar aqui. Então, vamos ver, tomara que ele goste de também ajudar o Cruzeiro para essa partida e ajude e seja importante nessa caminhada do Cruzeiro contra o Mushukiwa. Tô bem curioso, Rafa, com essa escalação do Cruzeiro. O que ele vai fazer? Por exemplo, o jogo do Internacional, o Eduardo foi pouco utilizado. Ele começou o jogo, mas saiu de cara para entrar o Gamarra. Sacrificado, Foi sacrificado. Será que ele começa com o Eduardo? É uma possibilidade. Eu tava até vendo a nossa matéria aqui, tatiasport.com.br, do Cruzeiro indo a campo com essa provável escalação. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, aí a dúvida entre Kaique ou Vijalba. Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira ou Eduardo, Gabigol, Wanderson e Dudu ou Caio Jorge. Essa escalação aqui, tirando essas dúvidas, jogadores que estão em parênteses aqui, Simões, é o melhor 11 inicial que o Jardim tem à disposição? Ô Rafa, eu acho que não. Eu acho que o melhor 11 que o Cruzeiro pode ter à disposição, aí eu acho que vai até meio contra a característica do treinador, mas eu atuaria com 3 volantes, sendo um deles o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Então seria Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian, com o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Eu jogaria assim. E 2 atacantes. E aí depende da variação, pode ser Dudu e Gabigol, que são os mais badalados, e também, mas pode ser Wanderson e Caio Jorge ou Bolassi, e pode variar, entendeu? Vai depender da questão física também. Já, nós vamos te ajudar. Põe na tela aí o Pedrinho, aliás, dando um abraço aqui no pessoal do Tempo, aliás, do Tempo. E um abraço especial no meu irmão Daniel Seabra, Lélio, grande Lelão também. E aí ele deu entrevista lá pro pessoal. O Juverci Júnior também tá lá. Que mala, hein? Nossa!
Mentira, Juvecy, né? Não, mais ou menos, viu, Juvecy, só. Mais ou menos. Põe pra mim aqui o Pedrinho Lourenço falando sobre a questão do Vidalba. Fala, põe aí. É engraçado, mas é um grande problema. Tragicômico. Esqueceram de falar que ele tava filmando? Nossa, porque aquilo ali parecia conversa de off. Conversa que, por exemplo, os assuntos que nós aqui temos no nosso almoço não são os assuntos que a gente tem aqui no ar. Exatamente. Alguns podem até entrar ali, mas na nossa mesa ali, se vazar o que a gente fala na mesa aqui na televisão, nós estamos no olho da rua. É bobagem. Mas não é porque a gente fala mal da casa, não. A gente fala de um monte de bobagem. coisa que é bobagem. Bobagem, né? bobagem. A quinta série, ela tem que sair da sua veia quando você está aqui e tem que sair da veia do Pedrinho quando ele está dando entrevista. Exatamente. Por isso que eu falei. Porque o Pedro encara as câmeras e os microfones com uma naturalidade, como se estivesse de fato numa resenha entre amigos. E não pode ser assim, porque de uma forma ou de outra, ele expõe o atleta como ele expôs aí. E não pode expor o atleta. Se é um cara melindrado, ele pede a rescisão amanhã. Ele ainda leva na justiça e ganha. Vocês mesmo disseram, ele tem um baita assessor, né? Só tá faltando ele seguir a risca, porque o assessor pede pra ele. Querer né? se assessorar. Porque ele vinha fazer isso. Cara, ele coloca o próprio jogador, expõe o jogador ao ridículo, porque a torcida agora pode pegar no pé e falar o que quiser, né? E invadir rede social e fazer o caramba quatro, porque o dono do time censurou e rotulou um jogador. Né? Cara, eu acho isso muito complicado. Não, e expôs ele ao ridículo 2 vezes, né? A primeira foi dentro do elevador, falando isso, que não é uma coisa para você falar para o seu atleta, nem de brincadeira. Nem sei se o Pedrinho tem intimidade suficiente para pegar e fazer uma brincadeira dessa, que para um jogador de futebol fica pesado, falar que ele, olha, você tá igual o elevador, subindo, descendo e virando as costas. E depois essa exposição pública. É uma exposição pública agora. Agora todo mundo acompanhou e viu a crítica do Pedrinho, a zoeira do Pedrinho ao jogador Vidalba. E é um jogador que foi um investimento que foi feito agora. O Cruzeiro acertou a segunda parte, né, Valor? O Cruzeiro tinha um percentual e acertou o restante. Teve a permanência agora do Vidalba na atual temporada. Então é um ativo do clube, é um jogador que pertence ao clube. É um jogador que depois o Cruzeiro pode negociar. E aí o outro clube vai olhar e falar assim, não, mas você está querendo me passar aquele jogador que é igual elevador, estragado, que chega até o meio campo, vira a bunda Mas tem um ponto aí. Mas tem um ponto aí. Tem um ponto aí. Viu, Thiago? Boa tarde. Tô te escutando, pode falar. Tem um ponto aí importante. Você que é um cara perspicaz não pegou. Quem escalou o Vidalba na lateral esquerda? O Léo Jardim. Tem característica? Não, não foi só ele, não. Não, quem escalou foi quem? Minha mãe? O Seabra também escalou. Minha mãe? Não, eu tô dizendo agora, pro Pedro chegar e dar uma declaração dessas, é expor o jogador que não tem característica para estar ali. O Vidalba tem que apagar a carreira. Eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir isso. Ele expôs o treinador. Eu não vou discutir isso. É óbvio que porque é uma discussão para mim frutífera, então eu não vou discutir isso. Vou falar do que o Pedro disse a respeito do Vidalba. Mais do que expor algum atleta, algum dirigente, qualquer dono de clube ou dirigente tem que se atentar que uma vez que ele faça qualquer tipo de comentário que exponha o atleta ou o dirigente, a principal figura a ser afetada é a instituição. Tá? Além, claro, você precisa de ter ali um bom trato com todos e foram muitas coisas que são de uma circulação interna de clube. Dificilmente você vai ver outros 19 presidentes dos clubes da Série A, sejam SAF ou não, expondo coisas que são de um ambiente interno, como foram expostas ontem. A essa altura tem muita gente no chat falando dane-se, Valu, quem é você? Você é ninguém, você tem a sua vida. Eu sou o Thiago Valu, estou muito satisfeito com a minha vida, inclusive. O Pedro, ele é dono do clube, ele pode fazer o que quiser. Isso, inclusive expor. Não, só que eu tem repito, consequência. Além de expor as pessoas, a maior exposição é da instituição Cruzeiro, quando ele traz à tona coisas que são de circulação interna, como ele trouxe a público ontem. Eu vou tentar trazer para cá, porque eu acho que o Galante não percebeu esse discurso. Ele não deve ter escutado, estava muito ocupado na hora. Mas eu falei isso no Band News na área. Para pensar. Bernardo Teles vai dar uma entrevista sobre a nova formação dos donos da bola, que já tem 3 anos quase, agora a chegada do Galante. Aí ele chega para falar da nova formação dos donos da bola. Fala assim, mas minha equipe
não é tão boa. Teve algumas contratações aí que foram erradas. Não, aí ele vai criticar o Murilo. Aí vai criticar o Murilo. Pô, falei com o Murilo. Contratou errado, né, Murilo? Teve alguns caras ali que você contratou mal. E aí, velho? Falando a verdade, e aí? E aí, eu ia olhar pro Valu, o Valu ia olhar pra mim, eu ia olhar pro Elton, o Elton ia olhar pra mim pro Valu, o Breno. Aí, sabe por que seu exemplo? É o Breno Galante. Sabe por que seu exemplo é esdrúxulo? Por quê? Porque aí você pega os resultados do programa e fala aqui, Bernardo, ó, os resultados estão aqui, ó. Você não faz sentido. Peraí. Não faz sentido nenhum que você tá falando. Lá no Cruzeiro ninguém pode fazer isso. Não, mas ninguém pode chegar lá no Pedro e falar assim, Pedro, você não tem razão nenhuma de falar isso aqui, ó. Você entendeu? Não pode, cara. Sabe o que eu tô percebendo? Não, você está poupando o grupo de atletas. Você está poupando o grupo de atletas. Que não responde em campo, que não estão jogando porra nenhuma, que não estão resolvendo o problema em campo. Ou você acha que o problema está única e exclusivamente no Léo Jardim, que não está conseguindo formatar a equipe? Não, quem sugeriu isso aqui foi você. Eu não disse história nenhuma. Mas deixa eu te perguntar. Quem sugeriu isso aí foi você. Porque tá muito cômodo. A culpa é do Pedrinho, a culpa é do Diniz, a culpa é do Léo Jardim, a culpa é do Thiago, a culpa é do Wesley Carvalho, mas os jogadores, tá tudo bem pra eles. Eles também precisam dar uma resposta. Olha o que você tá fazendo. Você tá querendo me jogar contra a massa, é isso? Ele virou o disco. Jogar contra a turma? Não, massa não, sou massa. Não, massa que você tem que entender. Ele Você tá querendo me jogar contra a turma? você tá querendo me jogar contra a Ele virou o disco. Você lembra, com um mês de Diniz, o que ele disse? Os jogadores não respondem aquilo que o Diniz pede. Não, ele já disse isso no Jardim. Ele disse isso no Jardim no segundo jogo. Ele agora resolveu. Acabou o jogo do União. Em tempo você começa a criticar. Acabou o jogo do União de Santa Fé, sabe o que ele falou? Eu percebi que os jogadores não estão afeiçoados, essa foi essa palavra que você usou, não lembro a palavra exata. Mas eles não conseguiram aderir ainda à forma de jogo do Jardim. A mesma coisa que eu falei com o Diniz. Olha o que você está fazendo, cara. A mesma coisa que eu falei com o Diniz. E agora isso diz mais respeito aos jogadores ou ao treinador? Depende. Depende não, Depende. Eu critiquei o jogador. Depende muito. Eu acho que o do Diniz diz mais ao treinador. Eu critiquei o Jardim. Isso na sua avaliação, na minha não. Eu critiquei lá atrás que os jogadores não estavam executando o que o Diniz pedia. Eu estou dizendo agora que os jogadores continuam não executando o que o Léo Jardim está pedindo. O grande desastre dessa temporada foi a manutenção do Diniz em dezembro. Vocês estão tentando desvirtuar o que eu falei lá atrás e agora vocês não conseguiram. Vocês estão muito mal no programa hoje. O lado de cá, na nossa gincana, o lado de cá está ganhando. Tá. Mas é só você que tá pensando. Você tá querendo. Bota pro público falar. Bota pro público falar que você vai ver quem vai ganhar. Só um minuto. Vocês estão sendo massacrados aqui no chat. Eu não ligo pro chat. Você tá querendo dizer, Everton Guimarães. Nossa audiência, Valu. Não, pro chat. É o chat que diz que você é o Valuzeiro, o ídolo máximo do Cruzeiro. Não diz mesmo. O chat é ótimo. O chat vive me xingando. Eu vou ligar pra quem me xinga. O chat... Vou ler algumas mensagens. Pera aí que você vai falar. Tá maluco? Sobre ejaculação precoce. Não. Vamos falar a verdade. Valu é nosso ídolo. Que isso? Tá inventando isso aí. Aí o outro aqui, ó. Thiago Fernandes, não acerta uma. O lado na gincana do Donos da Bola, o lado que está à direita do Everton não erra uma. Estão muito bem. Breno Galante, ótima contratação, nunca errou. Elton Novaes, fenômeno, nunca erra. Nossa. Thiago Fernandes, errou desde a hora que começou o programa, só fala coisa errada. Curiosamente, Thiago Valor, não. até gosto de você, mas hoje você está muito mal. O Everton está te jantando, por isso o Everton até deu uma engordadinha. Thiago Fernandes, o mais lúcido. Eu acabei de ler aqui, ó. É sério. Eu te falo o nome, Leonardo Soares. Fala o quê? Thiago Fernandes, o mais lúcido. Eu entrei só pra ver. Os loucos também têm admiradores, irmão. Everton, pode fazer uma pergunta? Quando você fala isso, você quer dizer que está faltando um pouco de inteligência para alguns atletas entenderem o que o Leonardo Jardim pede? Eu vou te responder isso e vou te dizer que o tal do... Aí o Valu vai ficar louco. Eu vou te falar o que é esse tal desse rodízio aí de cada um jogando. Eu vou te falar o que está gerando. Lá vai de novo. Não, isso é informação. Eu gosto disso. É informação. É informação. Tá, peraí, irmão. É informação. Aí a informação, quem vai avaliar se está certo ou se está errado é vocês. Ou são vocês. Mas eu estou trazendo uma informação. E tem uma outra, tá? Que o Pedro ontem falou de trazer uma pessoa que trabalhou com o Alexandre Matos. A turma tá achando que é o luxo. E não é. E eu vou contar daqui a pouco quem... Não é. É que lá no Cruzeiro me negaram a possibilidade. Não é você, né, Luxo? Não sou eu. Então, que aliás assinou com o Galvão. Tá com o Galvão. Pro programa aqui da casa, Galvão e Amigos. Mas eu vou contar daqui a pouco. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal.
rapaziada, não vou me estender no nosso vídeo, né? O vídeo já foi longo, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!